25 de Abril marca de facto uma ruptura tremenda e um vendaval que vem por ali fora e que alterou completamente o modo de estar e o modo de intervir. Mas o que é certo é que antes, principalmente a partir de 72, 73, a situação estava, quer dizer, nós intuíamos a desagregação do próprio regime e de facto havia coletivos, grupos informais de jovens que não tinham ligação partidária, ligação orgânica nenhuma, que estavam normalmente nos bairros. Eu há bocado contava a história, já muito depois do 25 de Abril via encontrar gente eu antes do 25 de Abril fazia teatro numa coletividade, eu também. Eu antes do 25 de Abril fazia não sei o que, eu também. Eu estive também no MDP, eu também estive no MDP, ou seja, quer dizer, o pessoal não se conhecia, não tinha relações partidárias organizadas, mas o que é certo é que aqueles coletivos eram coletivos que se formavam quase que naturalmente por grupos de vizinhança, de amizade, tinham uma atividade que era uma atividade que nós hoje, olhando para trás, até às vezes custa desacreditar, e daí ela perguntar, mas afinal o 25 de Abril foi quando? Foi antes de 74 ou depois? Porque de facto, quer dizer, o trabalho que nós fazíamos na coletividade, na zona ocidental de Lisboa, o Rio Seco, hoje é uma zona muito alterada, mas naquela altura o Rio Seco estava a mudar, como a freguesia da Ajuda estava praticamente a mudar, uma zona, portanto, porque havia construções novas que se instalavam em zonas que eram velhas zonas de habitação operária, de habitação popular, coisas que vinham já de finais do século XIX. Não era uma rua do proletariado? O ambiente era um ambiente muito... Eu lembro, por exemplo, que o Alfredo Diniz, portanto, assassinado pela PIDE em 45, portanto, militante histórico do PCP, tinha nascido ali assim muito perto, tinha sido sócio de uma daquelas coletividades que nós frequentávamos 30 anos depois, ou 20 e tal anos depois, e aquele ambiente era... O que é que se fazia na coletividade? Faziam-se basicamente três coisas, que era, portanto, fazia-se teatro que escapava à censura, curiosamente. Portanto, a primeira peça que nós fizemos foi o Alto Curandeiro do Aleixo, relativamente inócua, mas pronto, com as quadras e tal, aquilo tem um sentido que é um sentido social com alguma dimensão, e a censura deixou passar aquilo, e nós, claro, fazíamos aquilo que tradicionalmente se fazia, que era, fazia-se a representação, e a seguir à representação discutia-se com o público. E lembro-me, por exemplo, fomos com aquilo a vários sítios, fomos a Sacavém, por exemplo, uma zona de implantação do PC, claramente, e percebia-se perfeitamente a quem é que nos tinha levado e tal, mas também ali assim naquela zona, no Rio Seco, lembro-me de aparecer um dirigente dos Químicos, que depois vinha a conhecer mais tarde, na UDP, um dirigente dos Químicos que no debate fazia grandes intervenções e tal. Claro que a segunda peça que nós tentámos fazer foi a censura e não passou, era uma peça coletiva que tomava a questão da imigração como tema. A imigração era um tema muito caro a estes coletivos de jovens naquela altura e claro, aquilo não passou. Mas fazíamos isso na coletividade, tínhamos um grupo de teatro amador, noutra coletividade vizinha, nessa de que o Alfredo Diniz tinha sido sócio, havia um outro grupo de teatro também, criava-se uma espécie de uma rede ali, uma rede informal, não é? Aquilo que unia os elementos dessa rede era encontrarmos lá no café ao final da tarde e conversar, era por aí. Fazíamos a dinamização da biblioteca, a coletividade no Rio Seco, o Sporting Clube do Rio Seco, tinha uma biblioteca que tinha sido organizada por anarquistas, portanto era o Núcleo Cultural de Ferreira de Castro, que tinha obras principalmente neorrealistas, mas tinha também as obras do regime, não é? Portanto, o regime, através do CNI e tal, oferecia as obras, aquelas obras à biblioteca e eles punham lá, mas o que é certo é que se percebia perfeitamente que a origem daquilo tinha tido uma preocupação, que era uma preocupação social grande, não é? Portanto, o grupo de teatro, a biblioteca e aulas noturnas, aulas de ciclo preparatório, à noite. Essas aulas eram aulas em que nós alterávamos, tínhamos uma espécie de... guiávamos, no português e na história, não é? Guiávamos
pela história concisa de Portugal, do Flauzino Torres. Tinha havido uma edição da Afrontamento. Concisa do Saraiva. Concisa do Saraiva, era, não me lembro agora o nome daquilo. A história do Flauzino Torres servia, íamos lá buscar os textos, tínhamos textos anticoloniais, tínhamos os textos dos neorrealistas, do Redol, do Manuel da Fonseca e tal, para o português. E, claro, depois levávamos aqueles grupos de alunos a exame, como eles iam como adultos, não é? fazer visão. E passavam. E passavam. Fazíamos umas chernhadas e tal a seguir para comemorar a coisa. É claro, e fazíamos umas feiras do livro. Naquela altura a edição já era uma edição muito politizada, coisas da Afrontamento, da Centelha. Portanto, estava lá a esquerdalhice toda, não é? Portanto, estavam as obras do Mao, as obras do Lenin, estava tudo. As feiras do livro era isto. E claro que aquela atividade na sociedade coexistia com coisas que eram tradicionais. As noites de fado, eu lembro daquelas noites de fado onde aparecia um fulano que era um velho anarquista que só cantava fados anarquistas. Era uma coisa surpreendente. Como é que no meio daquilo aparecia um indivíduo que só cantava fados anarquistas? E o que é certo é que aquilo era muito controlado politicamente também, pela rede de informadores, principalmente da Legião, creio, não era uma rede de informadores da PIDE, não creio que era basicamente da Legião, mas o que é certo é que aquilo se ia funcionando. Nós percebíamos claramente que as aulas, havia gente que havia a escutar à porta o que é que se dizia nas aulas, aquilo era, mas o que é certo é que aquele regime estava-se a decompor. E aquele grupo natural de jovens, não é? Praticamente todos estudantes universitários, portanto, tinham entrado para a faculdade em 71, 72, por aí, pouca gente trabalhadora, operários e tal, muito pouca gente ativa a esse nível. E em 73 vêm as eleições e nós constituímos como núcleo da CDE por influência de um dirigente da UEC que tinha pertencido, creio que, ao Comitê Central da UEC, que tinha sido preso no processo do Lindolfo, que é o Zé António Ribeiro, qualquer coisa, não vou dizer que foi o Zé António. E ele tinha saído da prisão e tinham-no destacado para fazer o trabalho de organizar a CDE na ajuda. E claro, ele chegou ali e estava ali um conjunto grande, né, que constituiu uma base da CDE, que era uma base da CDE que tinha 20 ou 30 elementos, onde começaram a aparecer então já alguns jovens operários. Não é? E nós, naquela postura que tínhamos, muito mobilizados pela questão da guerra colonial, evidentemente, porque era aquilo que era a grande preocupação era a guerra colonial, e associada à guerra colonial a questão da carestía, mas o que estruturava aquele grupo era a oposição à guerra colonial, e decidimos, sem que o Zé António se opusesse, que nós só fazíamos propaganda na base da CDE contra a guerra colonial e a vida cara. E então o que fazíamos era uma brigada de rua, normalmente, 2 a vigiar, e um com o spray que escrevia CDE. Era um período legal, de alguma abertura, campanha eleitoral, precisava de escrever CDE para não ter complicações mais acrescidas. CDE, fia à guerra colonial, CDE e zarpávamos. Era isto. Agora, para dar a ideia de como é que aquilo estava tudo mesmo a decompor-se, portanto, nós vinhamos dos liceus, o Maestro estava muito implantado no Dom João de Castro, por exemplo, e nós, à noite, nestas brigadas de rua, cruzávamos, que eram conhecidos meus colegas de turma, e nós pintávamos com os sprays, não é? O spray, como sabem, tem uma esfera metálica dentro para diluir a tinta. E então nós íamos pela rua, o nosso spray, que é aquele barulho do ar, e cruzávamos com aquele pessoal que tinham sido colegas de polícia, que eram colegas de polícia, ou tinham sido há pouco tempo, e ouvíamos o barulhinho também. E na manhã seguinte havia inscrições da CDE e havia inscrições do ECML e do PCPML na rua,
E as brigadas, havia brigadas que deviam ser brigadas da Legião, e o que é certo é que não tinha uma intervenção ali. Não estou a dizer que a repressão não fosse eficaz no final do regime, porque nós, na fase final do regime, porque como nós sabemos, na fase final do regime há um acréscimo de violência e a tortura adquire, inclusivamente para os presos políticos, adquire até uma agravante, uma violência excessiva, e há relatos disso, bastantes relatos disso. Mas o que é certo é que havia esta movimentação. E quando vem o 25 de Abril, nós não queríamos acreditar. Isto também tem um traço de geração, penso eu. Se há golpe, é um golpe de direita, não é um golpe de antifascista para derrubar o regime, não tem estas características. Isso, só ao meio da manhã, quando saíram as primeiras edições dos jornais, é que nós nos apercebemos de que aquilo era outra coisa. Não é? E o pessoal desemboca todo para o Largo do Carmo. E as fotografias estão aí, quer dizer, não há grandes palavras para dizer o que é que foi aquilo no Largo do Carmo. Muitos de vocês provavelmente estiveram lá. Quer dizer, o Largo do Carmo era um ovo cheio, não cabia lá mais ninguém, por cima empleados nas árvores, por cima das cabines telefónicas. Era um ovo, quer dizer, era uma coisa extraordinária, uma coisa que não há grandes palavras para descrever o que foi aquilo. Não é? E entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, os assaltos, lembro-me de ter estado no assalto à sede da Universidade Portuguesa, no Palácio da Independência, por exemplo. As manifestações que começavam a organizar espontaneamente, umas espontaneamente, outras nem tanto. A introdução da palavra de ordem, nem mais um soldado para as colónias, creio que introduzida pela CPP naquela altura. Tudo isso. Ainda, voltando um pouco atrás, eu não fazia trabalho associativo, trabalho estudantil. Tinha entrado para a faculdade em 72, mas não fazia trabalho. Participava, ia às reuniões. Lembro-me das cenas com os gorilas, em letras. Lembro-me do cerco à Cantina Velha, ao Escritório da Feita Velha, e tenho ainda a imagem do Saldanha Sanches com um paralelepípedo a partir os vidros da Cantina Velha com a polícia de choque lá fora, que acabou a campanha eleitoral da CDE, e nós saímos todos da CDE, praticamente todos. A base da CDE ficou reduzida a 3 ou 4 pessoas, porque achávamos que a CDE era reformista. Não era suficientemente anticolonial, não era contra o capitalismo como devia ser, porque protegia. Enfim. Defendia os pequenos e os médios patrões, e portanto que não se devia defender patrões nenhuns, e portanto abandonámos em bloco. Quem é que ficou na CDE? Ficou o Zé António, que tinha organizado aquilo, e ficaram os jovens operários. O estudantariado saiu todo. E foi constituir um grupo antifascista da Ajuda, onde fizemos algumas ações por conta própria, e que eu agora lembrei-me porque o António chegou a participar numa dessas em que era preciso gente, não sei se ele se lembra disso, era preciso fazer uma distribuição no posto médico da Caixa de Previdência, que tinha 4 ou 5 andares, e nós organizámos uma distribuição que era uma distribuição simultânea em todos os pisos. Eu lembro-me de participar em 3 manifestações antes do 25 de Abril. Uma manifestação foi estudantis, de origem estudantil. Uma delas acabou no Jardim da Estrela, dispersada por dois agentes da PSP. Nós entramos, éramos para aí uns 50, olhámos para trás e cada um de nós via provavelmente o mesmo, ou o mesmo e outro, mas nós, quer dizer, um gajo de cacetete na mão a arrear no pessoal, pensávamos que era uma multidão e dispersámos rapidamente, fugimos, cada um para o seu lado. Lembro-me dessa, lembro-me numa que segurou, que foi na campanha de 73, lembro-me perfeitamente do capitão maltês a impedir os ajuntamentos ali na Avenida da Liberdade. E lembro-me de uma outra, que foi depois de um meeting em Económicas, que o pessoal do MRPP convocou para o Cais de Sodré. E o pessoal foi até ao Cais de Sodré. Aquilo é uma manifestação que demorou 10 minutos. Também provavelmente alguns de vocês participaram em manifestações dessas. E era aquilo. O pessoal estava dispersos, um com uma mala sacava de uma bandeira, juntava-se ali aquilo e íamos para aquela rua paralela
a 24 de julho, aquela anterior quando circulou os elétricos, tirando os trolleys dos elétricos, o que impedia a aproximação das carrinhas da polícia, puxando as paredes e tal. E aquilo, de facto, era de uma eficácia muito grande. Demorava um quarto de hora, 20 minutos no máximo, o pessoal dispersava imediatamente e convocava para ir para outro lado qualquer, onde se fazia uma outra manifestação. E era assim. E, portanto, a atividade antes do 25 de Abril foi balizada por estas coisas. Depois do 25 de Abril, portanto, até ao 1º de Maio, há uma coisa que me lembro no 1º de Maio, o pessoal da coletividade, porque a base continuava a ser ali a coletividade. Bom, temos de levar uma faixa contra a guerra colonial e pintámos uma faixa à mão, muito mal enjorcada, para levar na oficina do fulano que era presidente da coletividade, que era um velho operário canteiro que vivia coberto do pó das pedras que trabalhava, as pedras funerárias, aquelas coisas. E foi um indivíduo que sempre esteve do nosso lado na coletividade. Montaram-nos uma provocação, apanharam papéis na rua, que eram papéis, creio que do MRPP. Nós tínhamos acesso a um policopiador dentro da coletividade, tínhamos um boletim informativo, com textos do Padre Mário da Lixa, enfim, tem alguns textos nossos, coisas assim, com estas características, e a provocação o que era? Eram papéis partidários, não é? Que isto foi feito aqui dentro da coletividade. E o velho Nunes, portanto, o presidente da coletividade, nunca deixou de nos apoiar. Sempre nos apoiou. Aliás, a primeira vez que eu ouvi cantar a Internacional foi do velho Nunes. O velho Nunes cantou-nos sozinho a Internacional na letra anarquista. Ele provavelmente tinha sido ou era um contacto do PC, mas devia ter tido influência anarquista antes. E aquela versão que ele nos cantou era a versão anarquista. E foi na oficina dele que pintámos a faixa para levar ao 1º de Maio. Portanto, no Rio Seco, apanhámos o transporte público para o 1º de Maio, para a manifestação, e víamos na rua uma série de velhotes com umas bandeiras enroladas. E, olha, aí está o pessoal do PC que vai também para a manifestação. Quando chegamos à manifestação, as bandeiras desfraldam-se e não eram bandeiras do PC. Eram as bandeiras das associações de classe anarquistas, que eles tinham guardado durante estas décadas e que levavam para a manifestação do 1º de Maio. Que é uma sensação, uma coisa que vai completamente. Alguns deles eram, portanto, frequentavam a coletividade para ir tomar café, mas, claro, com uma atividade completamente muito recuada e muito. Mas ali com o 25 de Abril, depois com o 1º de Maio, aí estão eles com a Associação de Classe dos Trabalhadores da Construção Civil, carimos, por exemplo, que nós fomos encontrar dentro das gavetas da coletividade. Ou seja, quando acabou o sindicalismo livre, em 34, 33, 34, aquilo que eles fizeram foi fazer da coletividade, como por outros lados se fez de outras coisas, acabou por se fazer uma base para guardar os materiais. Outros ficaram em casa deles. Alguns deles, como o Acácio Aquino, tinha estado no Tarrafal, era um tarrafalista, morava ali, e lá foram eles, para o 1º de Maio, assim. Agora, claro que o 25 de Abril altera completamente as coisas, não é? Nós, por exemplo, acedemos à direção, o Sporting Clube do Rio Seco tinha uma escola primária particular, que nós quisemos continuar, é uma das coisas que fica marcada, mas a escola acabou connosco. Ou seja, foi no nosso tempo que a escola acabou, e não refiro aos cursos que nós dávamos, mas a uma escola com paralelismo pedagógico. E porquê? Porque nós não compreendemos a alteração das condições que se tinha verificado, dos aumentos de salários dos professores, enfim, toda aquela situação, o pagamento à segurança social, enfim, todas aquelas coisas que passaram a ser exigidas e que nós não existiam antes e que nós não estávamos preparados para assegurar isso. E a escola terminou. E, de facto, aquilo inaugura uma nova época e um novo tempo. E na coletividade, naquela altura, começou a ser frequentada por um indivíduo, que nós achávamos que era um indivíduo, porque ele andava ali para fazer uma coisa qualquer, ele aparecia de fato, sem gravata, todas as noites chegava lá, bebia café, tinha conversa connosco, ia-se embora, depois voltava no dia seguinte, então, 25 de Abril, a atividade legal dos partidos começa a se constituir e tal,
a UDP forma-se em dezembro de 74 e ele tinha sido militante da FAP, era o Artur Gouveia, que foi um dos primeiros presos da FAP, que tinha uma característica, enfim, não tinha um dedo, porque na primeira e única, creio que a ação da FAP, violenta, que a FAP preparou, que constituía atirar umas bombas, uns artesanais para debaixo de umas carrinhas da polícia, acho que o objetivo era esse, a bomba explodiu nas mãos, para montar aquilo, preparar aquilo, a bomba explodiu. E, portanto, a PIDE depois, claro, vai no encalço dele e, enfim, ele vai preso. Tinha saído, não sei em que ano é que ele saiu, e creio que naquela altura já estava a fazer trabalho organizado para o cargo, com certeza, que se tinha, entretanto, constituído ali em 73. E quando vem a UDP, quem nos aparece lá para nos propor que aderíssemos ao UDP é o Artur Gouveia, o Pérez Metelo, o jornalista, que tinha também saído da cadeia no 25 de Abril, e o Camacho, que tinha sido preso político também, antes, creio eu, em casa de quem o Francisco Martins Rodrigues se vai instalar depois de sair da prisão. Ali no Rio Seco também. E, portanto, aquilo que a UDP, ao nascer, consegue na ajuda, é um núcleo com 20 pessoas, mais ou menos. Porque aquilo foi só chegar lá e apanhar o cacho. Já estava maduro. Bom, quer dizer, nós naquela altura tínhamos aquela noção de que o PC era reformista e tal, mas à esquerda do PC era quem chegasse primeiro. Essa era a realidade. Era quem chegasse primeiro. E foi isso que aconteceu e que deu origem ao núcleo da UDP, que depois constituiu uma sede. Ainda me lembro de andar também a recolher assinaturas e de ter o primeiro contacto com o que era o interior do país, que o processo de legalização da UDP é uma coisa eu vou dizer extraordinária, épica, exatamente, extraordinária, porque, quer dizer, extraordinária no sentido de que aquilo não tinha estruturas nenhumas, aqueles grupos que se juntaram para criar o UDP não tinham estrutura nenhuma, eram coisas minúsculas. E é em casa do Depinei pai, do Cláudio, funcionava o quartel-general. Então nós íamos a casa do Cláudio Depinei para ir buscar as cartazes e depois íamos aí pelo país fora. Eu lembro-me que fui para a zona da Lausanne contactar. Eu não faço ideia que contactos, de onde é que vinham aqueles contactos, mas lembro-me de ir à loja de um comerciante, que era um comerciante que tinha um busto da República e uma grande bandeira nacional. Aquilo não era um contacto dos ML, de certeza. Aquilo era qualquer coisa. A Sara de Piné, que era de Lausanne. Da Lausanne, exatamente. Exatamente, era daí então. Mas era uma coisa com estas características. E daí para a frente, o que há da nossa parte e da minha é dois níveis de intervenção. Um nível de intervenção que é o nível partidário, do UDP, primeiro, e depois naquelas organizações ML, não RPC, já lá vamos, e um outro nível que era o nível cultural, social, com a formação da Comissão de Moradores do Rio Seco em março de 75. Eu estive num colóquio em que contei esta história das memórias e tal, e estava também o Nuno Portas, pai do Miguel e do Paulo, e o Nuno Portas enxofrou-se muito comigo, porque não era comigo, era com as comissões de moradores selvagens, porque ele apoiava as comissões de moradores do processo SAL, porque eram, não estou a negar a importância do processo SAL, evidentemente, no processo de 74, 75, mas a importância e a riqueza daquele processo. Mas, de facto, aquela Comissão de Moradores do Rio Seco era outra coisa. Era uma Comissão de Moradores selvagem, de facto. Era pé à porta, era para casas. Quer dizer, era isto que era a atividade. Não é? Fazíamos o levantamento das casas vagas e há ali uma. Chegávamos lá à noite, juntávamos o pessoal, pé de cabra, mete-se o pessoal lá dentro. Vinha a PSP e tal, ponham-se na rua e tal. Íamos nós à PM, à Polícia Militar, à Calçada da Ajuda,
Dizem, pá, querem desalojar. Mandavam lá o Tomé e o Campos Andrade, mandavam um jipe com uma patrulha da PM que chegava lá e dizia aos gajos da PSP, mas é embora. Os gajos da PSP iam-se embora e a ocupação estava feita. Era assim. Era assim. Basicamente ocupações, que nós fazíamos na Comissão de Moradores, basicamente ocupações, e metemos em processos mais, enfim, mais elaborados, mas também mais complicados. Abaixamento de rendas, por proposta dos próprios moradores. Não é? Um prédio novo, de apartamentos, classe média e baixa. Chegam lá um dia à Comissão de Moradores, que funcionava na coletividade, e dizem, e tal, estamos a pagar rendas muito caras. A Comissão de Moradores dizia, abaixa-se já a renda. E falamos com o senhorio, baixa-se o valor da renda. O senhorio diz, não quer receber essa renda e tal. Depósito na Caixa Geral de Depósitos todos os meses. Passou o PREC, feito da tribunal. Foi a Comissão de Moradores que instigou e tal, e eu lembro-me de dizer, não tenho nada ideia dessa coisa e tal. E então do processo sai um apenso, mas veja lá se a sua assinatura não está aqui. E então lá estava a assinatura da Comissão de Moradores dizendo, declaramos que as rendas passam a ser não sei quanto, não é? Bom, uma coisa era antes, outra coisa era depois do 25 de novembro, mas também já lá vamos. A atividade da Comissão de Moradores era basicamente isto. Na freguesia da Ajuda havia 7 ou 8 comissões de moradores. Criámos um conselho das comissões de moradores, muito ligado à Polícia Militar. Havia uma espécie de relação recíproca. Iniciativas da Polícia Militar, porque as havia, iniciativas, por exemplo, de um espetáculo, não sei se era o GAC, lá ia, era um grupo qualquer, eram vários grupos, na Calçada da Ajuda, em Cavalaria 7, Lanceiros, já não me lembro, tinha Lanceiros, tinha um ginásio, uma coisa com um palco e tal, lembro-me de lá uma coisa dessas, levarmos os moradores, os ocupantes e tal, para assistir àquilo. E a PM apoiava-nos com estas coisas, mandava a patrulha, e a patrulha dizia à PSP para se ir embora, e a PSP ia-se embora. Portanto, ocupações de casas que nós íamos vendo e tal, respondíamos às solicitações das pessoas, baixamento das rendas, um prédio inacabado que foi ocupado numa outra situação em que se decidiu, em que se constituiu uma espécie de mini comissão de moradores só do prédio para tratar de gerir a conclusão do edifício, que estava praticamente em tosco, com sessões, enfim, coisas participadíssimas, grandes discussões, não vale a pena, senão nunca mais saímos daqui, mas era isto das comissões, basicamente das comissões de moradores. E participámos enquanto comissão de moradores, uma coisa que eu não resisto a contar, que foi a manifestação de 20 de agosto de 1960, uma grande manifestação, dizem que foi com 100 mil pessoas. E então eu participei num grupo que ia organizar a manifestação. Íamos aos quartéis e tal, de ir à administração militar falar com o Sardo. O Sardo lembro-me perfeitamente. Lembro-me de ir, quem é que fazia parte? Era eu, eram mais dois indivíduos, mais um outro indivíduo da Comissão de Moradores, e era o Manuel Monteiro, que era da Comissão de Trabalhadores da Sargal. E já a Rádio Renascença estava ocupada. Então íamos no carro com o rádio sintonizado na Rádio Renascença. E às tantas a Rádio Renascença, portanto, o locutor dizia, a rádio ao serviço da classe operária e dos trabalhadores. Manuel Monteiro, não, classe operária e trabalhadores, não, quer dizer, classe operária e camponeses. Vamos à Rádio Renascença. Isto é uma coisa perfeitamente impensável. Fomos à Rádio Renascença, Rua Ivan, entramos, o Manuel Monteiro vai ao estúdio, entra no estúdio e lembra-me do gajo de dizer, com o som ligado para fora. Uma crítica fraterna ao camarada jornalista. Não percebe bem que os aliados da classe operária são os camponeses e não é os trabalhadores em geral. Viemos embora e continuaram a fazer a convocatória da manifestação. Eu creio. Se alguém tem dúvida do que era o processo revolucionário e toda aquela, que é um exemplo deste. Um outro exemplo que eu acho disto é nós íamos muito à PM, como disse,
E eu lembro-me de ver um dia à noite, à porta da Toma PM, à porta, ver um soldado alto, era um jovem do Norte, muito alto, com uma bandeira ainda maior que ele, fardado, um crachá, que era um cachucho da UDP, posto, e uma bandeira da UDP às costas, regressava de uma manifestação ao quartel. O quartel e entrava lá para dentro. Pá, se isto não é o céu, não é o Estado a ruir naquilo que é de mais... Exato, no fundo o exército, que é o grande guardião, o aparelho militar, que é o último guardião da ordem, que estava, de facto, a dissolver-se. Ou aquelas assembleias de soldados ali no quartel de Adidos, eram coisas imensas de soldados, com participação, e que nós éramos convidados, enquanto comissão de moradores, a participar naquilo. Eu, sinceramente, no núcleo do UDP não havia tempo para discutir o que é que se ia fazer nas comissões, porque cada um estava entregue a si próprio e fazia aquilo que achava. Havia uma linha, naturalmente. Eu lembro que havia um documento que, naquele volume que Futuro é Agora, está publicado, que é das intercomissões dos bairros de Lata e dos bairros pobres de Lisboa, em que diz que a renda de casa, coisas que hoje, enfim, devíamos olhar para elas com alguma atenção. A renda de casa, o juro não pode ser superior a 2% dos empréstimos. As rendas de casa não devem ser superiores, creio que a 20 ou 30% do chefe de família, como se dizia, chefe de família. A construção de novos bairros, de novas casas, deve ser no local, as pessoas não devem sair dos locais onde moravam anteriormente. Portanto, era um programa que é um programa e que o norteávamos, era com base naquilo. Mas era isto. Bom, depois veio o 25 de novembro e nós quisemos responder ao 25 de novembro. Aí já, com uma ação preparada na UDP. E o que é que nós preparámos? Uma ocupação simultânea na zona ocidental de Lisboa, com 2 ocupações na freguesia da Ajuda e uma ocupação em Pedrosos, já na freguesia de Belém. E, ao mesmo tempo, fizemos 3 ocupações. A mesma carrinha da polícia foi a 1, a 2, a 3 e desocupou aquela coisa toda. Aí já não havia PM a quem fosse recorrer. E o que se tira daqui é, no fundo, o movimento popular, com todas as suas potencialidades, estava muito dependente dos militares. Mas não havia, quer dizer, o movimento não tinha raízes, não era uma coisa que flutuava. E no caso dos movimentos reformadores, nunca conseguiu também fazer a ponte com o movimento das comissões de trabalhadores, e isso, não é? Portanto, o movimento das comissões de trabalhadores, que teve grande impulso logo assim, com a manifestação do 7 de fevereiro, em 75, a constituição das intercomissões. Bom, naquela altura havia um confronto muito grande com o PC e as comissões de trabalhadores eram, antes da grande reunião unitária, assim, em março, ou assim, de 75, em que uma grande reunião que é promovida pelo PC, muitas outras coisas se dizem, é de se ir para as comissões de trabalhadores. Não é? E quando se vai para as comissões de trabalhadores, quando o PC toma conta das comissões de trabalhadores e promove, não são só os sindicatos, mas são também as comissões de trabalhadores, o que é certo é que à esquerda do PC não há capacidade de disputar aquela influência. As interempresas tinham acabado praticamente ali em 75, quer dizer, no fundo, mas para já houve várias. Era uma tentativa de organizar. Era uma tentativa de organizar, precisamente no movimento grevista selvagem, a seguir ao 25 de Abril, que no fundo pega em reivindicações que eram reivindicações que vinham de antes do 25 de Abril, pega nelas e, como o objetivo do PC era tomar conta, no fundo, com o argumento da democratização do aparelho de Estado, portanto eram os sindicatos, não é? Basicamente os sindicatos. E portanto estava ali um espaço livre, não é? Muitas das lideranças operárias dos partidos à esquerda do PC foram recrutados aí. Eles chegaram, não é? Naquele espaço que estava vago. Não é? Mas isso, depois também houve uma partidarização do movimento dos trabalhadores. No UDP, que era o outro lado, no UDP a gente ia a todas. Não é? Era aquilo
Portanto, no fundo, lembro-me da ocupação da Rádio Renascença. Antes me lembro do Dia de Trabalho para a Nação, nunca mais me tinha lembrado disto e já nem sei a propósito é que havia o Dia de Trabalho para a Nação, que era uma coisa. A batalha da produção, era uma coisa enfim, a imagem do PC e tal, apoiada pelo PC, e que nós, claro, nos marcávamos daquilo, e o que nós fizemos naquele dia foi, fomos recolher lixo com os carrinhos de mão, recolhemos lixo, tal, e havia um gajo que era informador da PID, que tinha uma orivesaria, e bom, o nosso dia de trabalho para a Nação foi pegar uns carrinhos de mão, até à porta do fulano, para fora e um cartaz. Lixo em cima do lixo. Vindos para a prisão. Era um bocado este o estilo de intervenção. Uma coisa que me marcou muito, marcou até hoje muito, foi a manifestação de 7 de Fevereiro. Há bocadinho falei da manifestação de 7 de Fevereiro. E a manifestação de 7 de Fevereiro, portanto, aquela chegada da manifestação. É do Torreiro do Paço. Começa vai até ao. Da Lisnave. Não é da Lisnave, não é da Lisnave. A da Lisnave é setembro de 74, este é fevereiro de 75, 7 de fevereiro de 74. A da Lisnave teve uma manifestação impressionante. Também me lembro perfeitamente da manifestação da Lisnave. E aquela imagem daquelas colunas cerradas, daquelas filas cerradas de operários a percorrerem a Baixa, aquelas ruas da Baixa, foi uma coisa que nunca mais me esqueci. Mas no 7 de Fevereiro o que me queria, portanto, pensar foi atravessar a praça de Londres até chegar ao Ministério do Trabalho. Os soldados que protegiam, defendiam, que sacavam o Ministério, as instalações do Ministério, que abriram alas, viraram-se de costas para a manifestação e alguns deles levantavam o punho. E esta imagem do que é, enfim, nós depois construímos, as coisas constroem-se na nossa cabeça, muitas vezes elas não são rigorosamente aquilo que foram, mas é aquilo que nós retivemos das coisas e que depois reelaboramos a partir daí. Mas era um pouco aquela ideia dos soldados sempre ao lado do povo, era aquilo. Eu ouvi um programa sobre Lisboa, até acho que o João Soares falava disso. Falava da importância das coletividades, que depois da Revolução em 33, para acabar com os sindicatos e com isso tudo, que são as coletividades, muito de caráter desportivo, que, digamos, que albergam e que mantêm o movimento subterrâneo, portanto, muito daí as correntes anarquistas e não sei o quê. Portanto, isso só vem... Sim, claramente. Eu, por exemplo, o meu pai era sindicalista da Marinha Mercante. E ele vai para a direção do sindicato correndo com uma direção que era uma direção que vinha desde os anos 30. Portanto, era aquilo que nós podíamos chamar uma direção do Estado Novo, uma direção fascista. Agora, o que é certo é que o presidente da direção daquele sindicato, durante 30 e tal anos, era um velho anarquista. E depois do 25 de Abril, entrevistando o Emílio Santana, e colocando perante esta questão, então, mas como é que o Silvino de Noronha era do Secretariado Confederal, da Comissão Confederal, e ele depois mantém-se na direção do sindicato dos marinheiros e tal. E ele diz, não, ele vai passar, porque nós decidimos que ele iria manter-se na direção do sindicato dos marinheiros. E o que nós fizemos foi desviar os fundos que os sindicatos tinham, foram depositados no Sindicato dos Marinheiros. E o que é certo é que nos anos 30, quando... Sim. Marinha Mercante. Não, é a Marinha Mercante. Sim. E o que é certo, e o que é certo é que por exemplo, um jornal que se publica nos anos 30, que é um jornal anarquista oficioso, que é o Argonauta, todo o Argonauta era feito a partir das instalações do Sindicato dos Marinheiros. Não é? E isto dá-nos uma visão, não estou a dizer, isto não é regra, isto é uma exceção completamente à regra. Agora, isto é interessante ver estas estratégias para aguentar a situação. Do mesmo modo, os corticeiros em Silves, por exemplo, quando foi interdito o sindicato dos corticeiros de Silves, criaram uma cooperativa, que era a Compensadora, e todos os fundos do sindicato dos corticeiros foram para a cooperativa. Da tua perspectiva de historiador, o que é que falhou no 25 de Abril? Quer dizer, houve alternativas desencontradas e não foi capaz de unificar o movimento, ele não teve a independência suficiente para aguentar aquele embate. Não é? Há vários
planos de resistirem, mas esses planos acuam-se, não é? Voltando a esta questão, porque é que o prego foi derrotado, eu acho que há uma coisa que tu disseste que é elucidativa sobre isso. Foi, a seguir ao 25 de Abril, ou ao 25 de Novembro, vocês resolveram, como resposta, ocupar as 3 casas. E bastou uma carrinha da polícia chegar lá para acabar com as ocupações. Porquê? Porque os ocupantes não tinham o apoio do Exército. Portanto, a questão está essa extrema dependência, até a minoridade política do movimento popular, que para fazerem por a sua vontade estava dependente de uma estrutura do Estado e não dependente das suas forças.